Bem, se eu convidasse para vir à frente, os irmãos iam pensar duas vezes. Então eu vou chegar perto de vocês, tá certo? Eu não sei quem já teve a oportunidade de pregar, e os irmãos lá atrás, não sei por que é um pouco mais difícil, mas a gente quer ficar bem perto de vocês nessa noite. Eu vou estar com vocês aqui nessa noite, trazendo a mensagem. O nosso pastor, acho que todos sabem, né? Está na convenção em Poços de Caldas. Convenção mesmo que fala? Oh, mas tá chique, né? E já uns 15 dias atrás já tinha me escalado para estar com vocês aqui. E o tema eu já tinha escolhido também. Assim que ele me disse, no outro dia eu já tinha um tema que é sobre a igreja. E principalmente a igreja como o corpo de Cristo. No último domingo de manhã, também na nossa sala, principalmente a sala dos adultos, número 1 lá em cima, falou sobre dons e talentos. Dons e talentos naturais, e ele entrou um pouco sobre essa diversidade, e ele falou um pouco, nós falamos um pouco sobre, então, o corpo de Cristo, sobre os membros, né? Embora somos diversos, há uma diversidade de membros, mas nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo, e não esquecendo que quando se fala do corpo, muitas vezes esquecemos de falar que Cristo é o cabeça, amém? Cristo é o cabeça da igreja, nós, eu e você, somos membros, somos instrumentos, somos canais e até aqueles que se julgam membros mais importantes do nosso corpo, nenhum é menor que o outro, não é verdade? Ninguém despreza o seu dedinho, a sua unha, até o nosso cabelo quando começa a cair, a gente fica triste, não fica? Né? Mas é isso. Eu agradeço a Deus por estar com vocês, agradeço a confiança mais uma vez da nossa diretoria, igreja. Eu quero pedir aos irmãos que fechem seus olhos. Vamos entregar esse momento também importante do nosso culto agora, que é a nossa mensagem. Amém? Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja o seu nome, ó Deus, por estarmos, ó Deus, nessa grande oportunidade, nessa geração, ó Deus, e fazemos parte do corpo de Cristo. Um dia fomos chamados, um dia fomos resgatados, um dia nós, ó Deus, viemos a fazer parte, e hoje somos parte, ó Deus, do corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. E nós, nessa noite, ó Deus, te louvamos, ó Deus, por cada momento que já estivemos aqui, por cada vida que estão aqui conosco nessa noite, pela família pastoral, ó Deus, pelo o pastor, a Marina e seus filhos, ó Deus, que tem liderado essa igreja, ó Deus, de forma tão abençoada. E agora, ó Deus, nessa noite, precisamos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, esta unção e esse mover, para que nós possamos sair daqui dessa noite mais ainda fortalecidos na força do Seu poder. Abençoa, ó Deus, a mensagem, que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, para que nessa noite nós possamos entender muito mais a nossa responsabilidade de estarmos vivendo como igreja, como corpo de Cristo. E assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Como falava para os irmãos, então, domingo de manhã, nós entramos nessa questão de dons, e ali o autor da nossa lição da revista, ele tratou, né? Nós já terminamos a lição 11, na próxima agora é a lição 12 da nossa sala, e vai falar sobre o dom de serviço, né? Dom, onde essa ação que também faz parte do dia a dia da igreja são os dons. E aí falou sobre essa diversidade, falou sobre essa questão do corpo de Cristo. E aí, nessa noite, já tínhamos pensado sobre o tema, já tinha reservado esse tema com os irmãos, e aí nós vamos entender mais um pouco. É um texto, é um tema bem conhecido, já ouvimos várias mensagens, e o texto também. 1 Coríntios, Paulo Júnior, 12. E enquanto os irmãos podem acompanhar aqui também, e pode abrir na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. É um texto um pouco extenso, mas eu gostaria de ler com os irmãos, porque nós temos outros textos também nessa noite que vão ser importantes para tratarmos dessa questão de nós sermos, então, a igreja, né? O nosso tema, igreja, o corpo de Cristo. Meus irmãos, então, como nós somos muitos membros, esta é a questão, mas o mais importante, nós fazemos parte, então, do corpo de Cristo. Nós fazemos parte quando nós chegamos
na igreja cristã evangélica, nós chegamos e um dia deparamos com esse Deus Todo-Poderoso. Um dia deparamos com Jesus, que Ele é o nosso Salvador, o único Salvador. Deparamos com a igreja dele, conhecemos pessoas, e assim você também um dia conheceu pessoas que têm a mesma fé. E deparamos com a palavra dele, e deparamos com o Espírito Santo de Deus agindo e nos convencendo e nos moldando através desta palavra, do qual é tão importante nós entendermos mais uma vez o papel da igreja. A igreja no Brasil e no mundo, ela, até podemos dizer, há uma grande apostasia, há uma grande debandada, vamos dizer assim, muitas pessoas criando as suas religiões, suas igrejas, criando de acordo com a sua teoria, com a sua o que mais agrada, aquilo que é legal para eles, aquilo que não vai mexer com a sua posição de pecados, eles então formam as suas igrejas. Mas elas não vão passar pelo crivo do Espírito Santo e da sua palavra. E por isso que a igreja de Cristo, nós como igreja dele, então nós devemos conhecer essa palavra, viver essa palavra, para que isso sirva para você, para a sua casa, de alicerce, você saber que você é do corpo de Cristo, você faz parte da igreja. E nós bem sabemos que um dia, quando Jesus vai voltar, ele não vai buscar pessoas e indivíduos, ele vai buscar a igreja dele. E a igreja dele são pessoas assim como nós. Um dia já fomos transformados, lavados, redimidos, e agora nós vivemos nesse período agora da igreja, fazendo a vontade dele, para que um dia nós vamos encontrar. Não me pergunte quando será, mas um dia, com certeza, não há dúvida no nosso meio cristão, não há dúvida que Jesus vai voltar. Mas o texto sumiu, Juninho. Voltou. Gostaria que os irmãos me acompanhassem. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, já que volta, sem problema, volta um pouquinho, assim na igreja, é o 13. 12. Eu estou no 13 agora, Juninho. 1 Coríntios 12. Agora nós vamos para o 12. Já que eu volto aí. Isso, agora é o 13. Eu li o 12 ou o 13, Juninho? Eu vi o 27 já? Oh, desculpa, irmãos. Ora, assim como o corpo é a unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso também deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim de que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. E quando o membro é honrado, todos os outros, todos se alegram com ele. E agora 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Repetindo só 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um
de nós, de vocês, individualmente é membro desse corpo. Então partimos de um princípio especial. A igreja, nessa noite, mais uma vez, nós estamos relembrando, a igreja, mais uma vez, ela é comparada, ela é montada, e quando se fala desse texto, ele é bem didático, nós entendemos muito bem essa dinâmica, até porque nós somos também, nós temos nosso corpo, e aí se desprezar um membro ou outro, e assim, toda essa lógica que Deus nos criou e nos formou, e Ele traz essa comparação como igreja, e ela dá para nós termos um entendimento muito claro dessa diversidade de membros, de pessoas, né? Somos individualmente membro, fazemos parte do corpo de Cristo, mas individualmente membros, né? O versículo 25, ele vai dizer que não deve haver divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então nós partimos nessa introdução aqui dessa questão da divisão. Algo que eu e você, acho que os mais velhos aí também, já passamos, já vivemos. Talvez você já participou de algum momento da igreja, que a igreja não se entende, que a igreja se divide, que a igreja não gosta do ventilador branco, não gosta da cor branca, não gosta desse piso. Enfim, tantas coisas que no dia a dia da igreja, que eu já estou há mais de 30 anos, eu não vou falar, não vou chamar ninguém aqui, não, senão vai ficar ruim, né? Mas tem mais gente mais velha que eu na igreja, mas tantas coisas que me entristece. Eu não gosto do lanche do Brito, mas eu gosto da panqueca do Helder. Eu estou fazendo propaganda para a panqueca. Enfim, essas coisas, né? Eu gostaria que a minha igreja fosse mais afastada do centro. Não, eu quero ir no centro. Não, enfim, N coisas, são muitas coisas, que muitas vezes traz uma divisão, uma contenda, mas então a primeira coisa que nós vamos destacar na nossa introdução é que não deve haver divisão. Mas esse não deve haver divisão são muitas características que uma igreja possa ter e tem. Mas essa questão da divisão é porque naturalmente, fisicamente, não dá para o nosso corpo, né? O seu corpo andar por aí, seria até interessante, né? O meu corpo está lá, minha cabeça está no centro. Como é que seria isso, né? Muitas vezes aí a pessoa está aqui, a cabeça está aqui, mas o corpo está aqui, a cabeça está longe, no sentido de pensamentos. Não é esse, não. Mas é uma comparação bem simples para eu e você relembrarmos e entendermos como é que deve funcionar essa unidade. Todas as demais repartições da sociedade, todas as empresas, todas as questões que se envolvem outros interesses que não seja servir a Deus de verdade, e até aqueles grupos que dizem servir a Deus e que conhecem a Deus, que têm as suas crenças, tem muitas divisões de cultura, divisões financeiras, divisões de posição e outras questões mais que não precisa entrar aqui, mas a igreja de Jesus não. A igreja de Cristo ela não pode ter divisão. E se você perguntar por que tem as divisões, é que falta crescimento, falta santidade, falta espiritualidade, falta, muitas vezes, você abrir mão da sua vontade, do seu eu. Eu, porventura, eu quero a parede aqui laranja, mas não vai ficar legal, né? Mas a maioria que é branco. Por que então eu vou ficar agora chateado por causa da laranja e vou espalhar para o resto da igreja? Ó, felizmente o Brito votou lá naquela cor laranja, branca, eu não quero. Enfim, essas coisas que causam divisão ou descontentamento. Então, aqui, bem resumidamente, não deve haver divisão. Mas, caminhando mais um pouco, no versículo 26, aí está pertinho aí, a sua Bíblia também está próximo, e já você está aberto ainda, mas a parte A, ele vai dizer que quando um sofre, todos nós sofremos. Aí está o desafio. Aí que está o verdadeiro corpo de Cristo. Aí está a característica, nós vamos ver mais duas principais nessa noite, mas não podemos deixar de falar um pouco desse texto, aonde se um membro está sofrendo, todos, está falando aí, todos, independentemente. Então aqui está um grande desafio da igreja. Porque muitas vezes eu pergunto para o Vitor, está tudo bem na porta da igreja? Tá, e tchau, vai com Deus, e não vejo mais nada, não sei mais nada do Vitor. E hoje a correria de sua, minha, de todos, se você não postar no grupo de oração lá, se você não postar no grupo da igreja, ore por mim, ore pela a família da amiga da nossa irmã Rosa, que perdeu
aquele jovem que perdeu sua mãe, orar pela Lara. Se você não postar, se você não comunicar, não dá para você, a sua igreja também caminha junto. É importante a comunicação. Mas também existe esse relacionamento. Existe aonde eu e você podemos perceber. Temos que estar atento. Temos que estar atento na vida dos irmãos. Você vai se lembrar, eu quero só ilustrar essa questão de estarmos atentos. Você vai se lembrar de Neemias, lá atrás, na história de Neemias, ainda Israel cativeiro, na Babilônia, e onde ele servia o rei, ele era copeiro do rei. Um momento quando ele chega perante o rei pergunta para ele: mas o que aconteceu? Você deve, doente você não está. Alguma coisa está te chateando. Então o próprio rei percebeu a tristeza, a profundidade da tristeza do coração de Neemias, devido ao relato do seu irmão dizendo: olha, Jerusalém está o caos, está todo mundo lá passando fome, as muralhas estão em ruínas, a cidade pegou fogo, está tudo destruído. Então ele queria voltar para ajudar. Só uma ilustração para entendermos que eu e você temos que estar atentos no relacionamento do seu irmão. De repente, todo domingo o Brito passa, eu cumprimento ele e agrado ele, enfim. Passou 2, 3 domingos, já não olhei na cara do Brito mais. Então, alguma coisa, o Brito tem que me procurar, eu procuro o Vitor. Essas coisas é que não pode acontecer. Quando um sofre, todos sofrem. Agora, na parte B, no finalzinho, do 26, vai dizer ao contrário. Quando um membro é honrado, todos os outros também se alegram com ele. E deve ser, é uma característica nossa, precisamos sentir a dor dos irmãos, agir em direção para ajudá-lo. A Bíblia fala: aquele que tem condições de ajudar não ajuda, este peca. Se tem condição de ajudar, não ajuda, peca. Se está sofrendo, então vamos agir em direção. Muitas vezes não é uma ajuda financeira, não é uma ajuda de alimento, mas é uma ajuda espiritual, uma ajuda emocional, é uma ajuda de conversa. Senta, escuta o teu irmão 1 hora, 2, 3 horas. Nós não temos paciência para isso. Eu lembro de uma irmãzinha de uma igreja que eu congregava, ninguém gostava de ouvir ela, porque ela estava passando, mas não era um turbilhão, era um tufão na casa dela. Tufão, turbilhão, qual que é o maior aí? Esses negócios aí. Esses tufão, não sei, essas coisas que vai mostrar para os irmãos aí. E quando ela chegava na igreja, as únicas pessoas que a procuravam, que a confiavam para desabafar, para conversar, é isso que tem que acontecer. Agora, quando o irmão é abençoado e honrado, ficamos felizes também, com a sua prosperidade, com o seu avanço, com o seu crescimento na igreja, no seu serviço, na sua casa, com seus filhos, com sucesso, do qual seus filhos, sua família, e que você está sendo honrado, então também a igreja está sendo honrada, tá certo? Estamos ligados, né? A igreja, então, temos muitos desafios como igreja, tá certo? As características de não vivermos em divisão, sentir a dor do irmão, a alegria da vitória do irmão, da igreja, né, do qual nós fazemos parte, da família dos irmãos, de cada um de nós. Mas a palavra de Deus, então, como grande desafio que nós temos, ela vai nos orientar. Eu quero ter 2 destaques aqui rapidamente com os irmãos. 2 destaques, 2 pontos muito importantes. Poderíamos enumerar outras características da igreja, tá certo? Mas para falar de corpo de Cristo, para falar de Cristo, para falar do amor de Cristo, que constrange demais, do amor de Cristo não temos como comparar, porque o amor de Deus ele nos constrange, ele nos impulsiona a perdoar, ele nos impulsiona a viver em unidade, ele impulsiona a largar o mundo, a largar as coisas desse mundo, porque o amor dele constrange, é muito grande. Então, não temos como falar de igreja como corpo de Cristo sem falar do amor e da unidade. Então, isso eu quero trabalhar com os irmãos rapidamente. O amor em primeiro lugar, e o segundo ponto é a unidade. Então, isso deve ser o grande desafio da igreja no dia a dia nosso, o dia a dia da igreja. O dia a dia da igreja é um culto como esse, a nossa EBD, as nossas reuniões em casa, as reuniões dos ministérios. É você perceber alguém do seu meio, do nosso meio aqui perceber, e muitas vezes você não tem... Nós criamos me desculpa os irmãos, mas nós criamos não é um rótulo, mas uma frase, né? Uma frase no nosso meio: eu não tenho tanta afinidade. Esse irmão, eu tenho mais afinidade com esse grupo da terceira idade, não com os jovens, não com os adolescentes, não com as crianças, não com a liderança, não com o pastor. Não pode acontecer isso. Embora o seu meio, o seu ciclo de relacionamento seja o seu ministério, seja alguém que você está mais próximo, mas aqui é membros
Aqui é o corpo, é diversos, mas somos o corpo, somos unidos, estamos unidos. Então, meus irmãos, grande desafio da igreja. O corpo de Cristo, então, deve ter o amor. Paulo Júnior, João 13, 34, 35. Parece que eu vi chegando outra água aqui, não foi não, Éder? Não foi não. Foi ver com um copinho, mas virou ali a esquina, né? João 13, 34. Então vamos observar que é um mandamento, o amor, tá certo? Mandamento é o quê? É uma lei. E bem sabemos que muitas vezes, quando se trata de lei, por mais que a gente não goste, tem que ser obedecido, tem que ser cumprido, tá certo? Mas aqui não é o caso, né? Porque graças a Deus, nós fomos amados primeiro, tá certo? O amor de Deus é tão grande para comigo e para com os irmãos. E a igreja, Davi, muito obrigado. A igreja vive esse amor, a igreja ela tem essas características. E não pode ser relampejos, não pode ser dias de festa, não pode ser dias que eu estou muito feliz, aí eu abraço meus irmãos, e aí eu fico feliz, sorridente. Por mais aquele dia que temos dificuldade de expressar com sorriso, com abraço, esse amor, mas ele tem que existir aonde? Em nossos corações, tá certo? Então vai dizer lá, um novo, tá certo? João 3, 34, 35, isso. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, tá certo? Como eu os amei, e vocês devem amar uns aos outros. 35, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso está faltando muitas vezes esse amor. Hoje, 30 anos atrás, a igreja brasileira, os crentes eram conhecidos pela sua vestimenta, nós éramos conhecidos porque nós carregávamos a Bíblia, nós éramos conhecidos como protestantes, nós éramos conhecidos um povo até sem intelecto, não era? Tinha gente que achava que nós éramos um pouquinho, assim, sem cultura, sabe? Esse negócio de crente é para quem está sofrendo, é para quem precisa, né? Mas, por outro lado, hoje está virando uma questão de moda, e aí também cai em outra questão, que não é o caso aqui nessa noite. Mas Jesus, então, orienta a igreja, o 34a, volta um pouquinho, Juninho. É um mandamento, então eu e você devemos amar uns aos outros. Você vai me dizer assim, mas tem pessoas que é mais difícil de amar. Tem, o texto não está dizendo que não tem. Uns aos outros, ele não falou quem, na verdade, Rosa? Uns aos outros. Por mais aquilo que você não tem tanta afinidade, não tem tanto encontro, você não tem tanta, não relaciona tanto na igreja, não é do seu ministério, então não é do seu meio, não é do seu grupo, muitas vezes. E isso já está errado, porque já não pode nomear no nosso meio essas coisas. Ela deve ser como o texto nos orienta, né? A igreja deve amar, realmente. E se você procurar alguma questão para dizer que não ama o fulano ou outro, você não pode esquecer a parte B. Não é isso? Nós não podemos esquecer a parte B. Como Jesus está dizendo, como eu vos amei. E aí não temos, outra mensagem, mas Jesus deixou a sua glória. E deixou tudo por nós. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de toda a eternidade, tornou-se como uma criança, nasceu como uma criança e veio. E o maior de todos os nossos, da nossa força de amar, é porque ele morreu na cruz por nós. Esse é o amor. Essa é a prova do amor de Deus, de Jesus para conosco. Então, o primeiro desafio, a igreja como corpo de Cristo, ela deve amar, é um mandamento. Então, todas as vezes que alguém te chatear, pisar no seu carro, alguém, falar mais alto com você, enfim, não está legal para você, lembre-se desse versículo. Eu devo amar este irmão, eu devo amar ele. Eu devo amar porque Jesus, ele me deu esse mandamento, eu faço isso de todo o coração, e ele me deu uma ordem, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Nós também devemos ter esse amor. E esse amor não pode ser só de palavras, tá certo? Ele não pode ser somente como um momento desse, como um momento de confraternização, como um momento de se despedir aos irmãos da igreja, quando eu te encontro na rua. E tem um ponto muito importante no versículo 35. Quando eu disse no início aqui desse primeiro ponto, nós éramos conhecidos, né, 30 anos atrás, como que nós éramos conhecidos? Né?
Já falei com os irmãos. Mas o que precisa haver em nosso meio é esse amor aí. Vocês amaram uns aos outros, nós amamos uns aos outros, aí sim, a sociedade, a sua família, os seus amigos que não conhecem a Jesus, eles devem saber que nós somos crentes em Cristo, porque há amor verdadeiro entre nós. Há um amor verdadeiro, do mesmo amor que nós fomos constrangidos a entender, porque nós precisamos ser constrangidos a esse amor, porque nós não temos esse amor verdadeiro muitas vezes. Nós não somos a fonte desse amor, o próprio Deus é a fonte. Jesus, ele nos amar, faz parte da sua característica, da sua vida. Deus é amor, João vai dizer. Mas nós temos que viver dessa forma, nós temos que praticar isso. E muitas vezes não conseguimos, mas está aí. O grande desafio da igreja, então, não é ter grandes catedrais. Oh, que beleza de gente, esse povo aqui é povo de Deus, que tamanho de catedral. Tem catedral no Chile hoje que virou bar. Vocês viram na internet? Agora, acabou, semana passada. Está lá. No altar tem um bar aqui, no outro altar tem um bar aqui, e todo mundo achando que é uma churrascaria. E esse dia eu falei, Deus, se não fosse a graça de Deus, ia sobrar só o sapatinho. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos, em Massachusetts? Deu um raio lá, queimou a igreja. Eu falei, Jesus, mostra um pouco para esse povo ter um temor. Eles estão perderam toda a reverência, não sabe mais o que é profano, santo, sagrado, não sabe separar isso. Se eles não querem saber de Deus, viva a vida deles, encontre a Cristo para poder ser transformado. Mas zombar de Deus, brincar com as coisas de Deus não está dando certo. E não vai dar certo ainda, tá certo, irmão? Não é essa questão que muitas vezes a igreja é conhecida pela sua parte financeira, pelo seu poder financeiro, pela sua influência na cidade. Não é essas coisas que o próprio texto está mostrando. O texto está mostrando que nós vamos ser, as pessoas vão olhar para você no dia a dia, vai nos olhar e vai dizer, olha, aquela igreja, aquele povo ali, realmente eles amam uns aos outros. Logicamente que o amor ele não é só de sorriso e abraço, né? Sabemos disso. Mas ele é o cuidado. Nós devemos cuidar um dos outros, nós devemos preocupar com os outros, nós devemos agir em direção, com boa intenção de ajudar. E muitas vezes não é só questão financeira, ela vai envolver, muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda, mas aqui vocês, o corpo de Cristo, a igreja, eles vão ser conhecidos que são discípulos, seguidores de Cristo, porque eles têm amor. Então, característica primeira da igreja. Devemos amar. 1 João 3, João 15, 7, Juninho, por favor. João 15, 7. Só mais uma vez, Jesus está lembrando aqui que é um mandamento. Eu marquei João 15, não, então está errado. É primeira. João 15, não, é 17, perdão, Juninho. É a idade, mano. 1 João 15, 7. Você está no 15, não, 17, Juninho, me desculpa. Oh, Jesus, abençoa o 17, é isso mesmo. João 15, 17 tem? Tem sim, né? Não, Juninho, é João 15. Você acaba o meu ministério. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Só para fortalecer que é o mandamento. Não tem como negociar, meus irmãos. Não dá para negociar. Eu e você, nós não temos desculpa para dizer e justificar que eu não amo o meu irmão, ou aquele irmão, ou aquela situação da minha igreja. É mandamento. Vos mando, é um mandamento. Agora, 1 João 3, 23. Só um minutinho, está meio lento. Qual é, Helder? 1 João 3, 23. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Agora, Juninho, 1 João, está no mesmo livro, agora o versículo, capítulo 3, versículo 18. Agora é forte. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Então está aqui, finalizando,
essa questão do primeiro ponto, temos muitas questões, podemos falar sobre o amor de Cristo, mas não esqueça, é mandamento, não dá para negociar. E a grande evidência que nós somos de Cristo, que servimos a Ele, somos discípulos dEle, é esse amor que esteja em evidência. E não é só de palavras. Ô, meu irmão, eu te amo. Nossa, esse irmão é bênção na minha vida. Que legal. Não é isso. Podemos até ouvir, muitas vezes precisamos ouvir. Irmão, nossa, eu gosto, eu amo a igreja, amo meus irmãos, mas de uma forma geral. E aí você vai me perguntar, irmão, mas isso, será que tem jeito? Tem que ter. Ou esforçar para ter, lutar para ter. Porque as pessoas precisam entrar aqui, as pessoas que não têm a Cristo precisam ver em você, em mim e na nossa igreja que somos discípulos de Jesus e porque temos amor uns pelos outros e por eles também. Mas aqui é forte porque tem que ser através da ação e em verdade, sem hipocrisia, sem fingimento, não por obrigação, não por qualquer situação, mas por amor. Qual que é o segundo ponto de desafio da igreja? Unidade. A unidade já tem a ideia de união, né? Não é o açúcar, que virou até um... Açúcar faz mal, né? Estamos tentando cortar, mas é difícil. Vivemos em unidade. Se devemos viver em amor, devemos viver em unidade. A ideia do corpo é a unidade. A ideia do seu corpo não dá. Aquela ilustração bem infantil, né? Eu estou aqui, mas no meu corpo, meu pé não dá para ir. Tem que ir junto. Então está junto, unido, na unidade. Efésios, Juninho, por favor. Efésios 4, o versículo 1. E nós vamos ler até de 1 a 4. Efésios 4. Eu acho que é isso. Efésios 4, capítulo 4, de 1 a 4. Como prisioneiro no Senhor, rogam os que vivam, isso mesmo, de maneira digna. É que eu preparei de uma versão e aqui está na NVI. Eu preciso ajustar, né, Juninho, isso, né? Não, mas tá certo, vou deixar a NVI. Como prisioneiro no Senhor, rogam-vos que vivam de maneira digna de vocação que receberam. Sejam completamente humildes, sejam dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora o 4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em um só. Vamos ler o 5 e 6, Juninho, só para fechar essa ideia. Há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. E o 6, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Meus irmãos, viver na unidade, vou dar uma adiantada aqui, pelo nosso tempo. Vivermos na unidade é sermos únicos. A ideia de sermos também unidos, né, ter a união, mas é ser único. Não pode ser dividido. Essa é a ideia da unidade. Não pode ser, se é único, se tem união, não pode ser dividido. Mas isso não pode ser teoria, não pode ser algo assim que, mas a igreja primitiva, ela viveu assim. Mas a igreja do meu tio, lá 30 anos atrás, vivia assim. Mas essa é uma realidade porque é a igreja. E quando a igreja ela estiver nessa terra, até o momento do seu arrebatamento, ela tem as suas características, e essa característica tem que ser evidenciada. E de tantas outras que nós estamos vendo hoje pelos papéis da igreja, o amor e a unidade está ficando de escanteio, está deixando de lado. Porque na unidade, nessa ideia de não dividirmos, e muitas vezes nós não conseguimos nem resolver a questão de uma cor de uma parede. Né? Porque não vai ter, logicamente, por causa da nossa formação, da nossa cultura, da nossa posição financeira, da nossa posição de crente, tempo ou não, sem tempo de igreja, eu tenho bastante tempo, aquele irmão acabou de converter. Essas coisas, ela pode trazer, muitas vezes, até uma discussão, pode trazer até uma divergência, mas não pode trazer divisões. E como que não pode trazer divisões? Igreja, vivemos num país democrático, somos batistas democráticos e estamos numa igreja democrática, onde se a votação de uma assembleia, Assembleia de Deus, uma votação de assembleia, se a maioria, 50+1, apoiou que o banco deve ser laranja, vai ser laranja, eu vou gostar pro resto da minha vida, mas não vou promover divisão por causa do banco laranja. Eu estou falando nisso para não falar outras coisas, para não falar outras coisas que nos divide.
Para não falar outras coisas que muitas vezes gera descontentamento em nós, tá certo? Então, a ideia é essa. Então, nós devemos, o versículo 3, Juninho, por favor, ele vai dar para nós, para esforçarmos, não é isso? Faça tudo, esforça. A tua versão, tem uma versão diferente um pouquinho só? Qual que é a versão da NAA, nova versão atualizada? Tem, Juninho? Acho que é a mesma coisa, né? Transforma? Pode ser. Não, o 3, você leu? É, esse? Isso. Todo esforço, todo possível para manter unido. Mas que esforço que é esse? Que direção que é essa que nós temos que ter? Essa questão de manter a unidade, ela passa primeiramente, por isso que eu pus aqui o primeiro ponto, o amor. Porque sem amor não vai dar, tá certo? Não vai dar para a gente gerar a unidade. Porque eu amo, agora eu vou me esforçar para poder gerar essa unidade. E para gerar essa unidade, muitas vezes, minha opinião, minha vontade, o que eu quero, a minha posição, tem que ser deixada de lado. Porque aí vai prevalecer a vontade da maioria, ou então a vontade da igreja, que é o que resolve, que decide, direcionada logicamente pelo Espírito Santo. Então, Paulo, agora em Filipenses, né, devo esforçar, sim, pela unidade. Eu devo fazer de tudo para que haja unidade. Agora, em Filipenses 1, 27, Paulo vai orientar a igreja para viver dessa maneira digna. Bom, 27 está assim. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu ainda até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, só alma, lutando junto pela fé do Evangelho. É isso. Paulo, se Paulo chegasse aqui agora, ele está falando que ele ia visitar a igreja de Filipe, mas ele não queria saber, só porque eu estou presente, vocês vão fazer, vão estar unidos, vão estar felizes, mas na minha ausência também, como pai de vocês, como pai da igreja, como líder de vocês, gostaria que também, na minha ausência, houvesse essa maneira digna de viver o Evangelho, de estar mesmo no mesmo pensamento, firmes com o Espírito Santo, firmes só na alma, lutando juntos, né, pelo Evangelho. Dá essa ideia de manter, né, a unidade, de orientar, manter a unidade, agora em Colossenses 3, também mais uma vez vai nos orientar viver essa unidade. O Juninho, Colossenses 3, de 12 a 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, também perdoam uns aos outros. O 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, tá vendo? Que é o vínculo da perfeição. Para que haja unidade, primeiramente tem que ter o amor. Agora, volta só o 13 um pouquinho, Juninho, por favor. Suportar. Suportar não é porque o irmão é chato, não é essa questão que muitas vezes eu suporto ele, mas é suportar aqui também não só esse, aqui é saber das características do seu irmão, se está legal, se não é, se você gosta da característica dele ou não, mas é para ajudar. É suportar no sentido de dar apoio para ele. Ajudar ele a encontrar, a melhorar. E isso, primeiramente, eu e você temos que ser esse agente, então, do amor e da unidade. Somos a igreja, tá certo? Somos a igreja que vive em unidade. Então, meus irmãos, a questão da unidade é uma característica, e nós devemos tomar esse cuidado, é a nossa característica da igreja. Devemos tomar cuidado. A nossa igreja é pequena, no sentido hoje de várias igrejas maiores, mas eu imagino uma igreja de 3, 4, 10, 20 mil membros, como que é isso, né? Como que vive esse amor, como que se vive essa unidade? Porque a igreja não é um quartel, a igreja não é uma fila do banco, a igreja não é um mercado, no sentido, né? Ou então um condomínio. Pode mostrar bem como é um condomínio. Você já viu os condomínios, né? Você já viu os elevadores da vida? Todo mundo entra no elevador e nem bom dia, nem boa tarde, não tem ninguém olha para ninguém, tá? Eu sou mais eu.
Ainda mais se tiver o crachá, né, Helder, de uma empresa famosa. Se tiver o crachá de uma empresa famosa, você põe um crachá, né? Tudo. Né? Então, a- é difícil porque a igreja, no sentido lá fora, a sociedade prega isso, vive isso. E muitas vezes nós entramos no ritmo. E aí, muitas vezes, por causa do costume, de condomínio, de fila de banco, fila disso, daquilo, que ninguém olha, ninguém cumprimenta, ninguém dá o bom dia, ninguém dá paz, nem bom dia dá, imagina a paz, né? Mas, o grande desafio, então, nós não podemos só procurar, o desafio é aqui dentro, mas não é só aqui dentro. Então, nós vamos... o que nós aprendemos ou relembramos aqui nessa noite? O que você pode... talvez você relembrou, você já ouviu outras mensagens, né, sobre esse tema, mensagens muito mais elaboradas, mensagens muito mais, mais fortes no sentido de profundidade, mas eu acho que o que é mais profundo aqui que é a palavra, né? Nós estamos lendo a palavra, não tem mais profundo que isso. Mas o que nós aprendemos, então, é que, primeiramente, somos muitos. Amém? Graças a Deus por isso. A igreja está espalhada por tantos lugares. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias agora é que em lugares como a África, como onde mais é perseguido o evangelho, mais cresce ainda. O que eu aprendo, então, é que somos muito, mas um só corpo. Então, gera a ideia da unidade. O que eu aprendo, sendo muitos, é que eu faço parte. E não interessa, e não importa a minha posição. Se eu sou um membro muito conhecido na mídia, ou então nas redes sociais, ou então na minha cidade, ou que eu sou uma pessoa da minha igreja mesmo, que eu sou crente. Eu estou aqui, eu não canto, eu não prego, mas eu estou aqui, eu dou o meu testemunho, eu participo da minha igreja, eu envolvo com a minha igreja. Não interessa a sua posição dentro do reino, interessa que você faz parte do corpo de Cristo. O que eu aprendo, os 2 pontos que eu aprendo, o segundo, então, que nós temos grandes desafios como igreja. E tendo grandes desafios como igreja, 2 coisas não podem faltar. São muitas coisas que não podem faltar. Você pode enumerar mais, tá certo? Mas o amor, então, e a unidade deve ser nosso estilo de vida. O estilo de vida da igreja, sem amor, sem unidade, nós somos apenas um grupo. Não pode ser chamado de igreja. Se você entrar numa denominação evangélica, ou qualquer que seja outra, uma placa dizendo que é igreja, dizendo que serve a Deus, se você não sentir o amor, se você não sentir que esse povo tem unidade, se você não sentir o amor, a preocupação, o carinho, sabe, o acompanhamento, sabe, eu me lembrei de um irmão que já partiu para a eternidade. Ele era tio do irmão Arnaldo, que era da igreja aqui. Acho que um tempo atrás congregou com o Arnaldo. Ele converteu, ele veio do Espiritismo. E ele converteu numa igreja batista renovada aqui na cidade. E eu conheci ele, uma pessoa muito boa. Infelizmente, ele sofreu um acidente aí no centro e ele faleceu. Mas ele dizia o seguinte, na conversão, no relato do testemunho dele: olha, naquele dia, naquela igreja, sabe quantos abraços que me deram? 7. Naquela igreja. Isso aqui, de 20 anos dentro do espiritismo que ele estava, ele dizia, um senhor, ele era bem calmo, bem tranquilo. Ele dizia o seguinte: quando acabava lá o borogodó deles lá, a sessão deles, quando abria a porta para sair, quando ele abriu o olho, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém do lado dele. Cada um, sabe? Não é essa conversa agradável que nós temos aqui, sabe? Não é esse amor que nós temos, não é essa preocupação de olhar, hoje não vi o irmão, não vi aqui, eu vou ligar. Ele dizia o seguinte: eu saí, isso não foi um dia não, foi 20 anos assim. E ninguém oferecia uma carona, ele morava lá no Ribeirão, e o negócio era lá perto da Volks antiga, sabe onde que eu estou falando, né? Então, ele tinha que, o senhor de idade, a pé todo atravessar a cidade, nunca alguém oferecia uma carona para ele. Então, essas coisas, para nós que estamos acostumados, talvez não faz tanta diferença, mas para quem chega, precisa fazer muita diferença. Então, toda vez que ele aceitou Jesus tão forte, toda vez que tinha uma pena, ele aceitava Jesus. Acho que aceitou Jesus umas 20 vezes. Tão alegria que ele estava. Ele vinha 20 vezes na frente. O pessoal acostumou, abraçava ele. E aí, embora, graças a Deus, ele converteu, batizou, teve um acidente trágico ali atrás da catedral.
Mas vindo da igreja, acabou o culto, ele foi atravessar a rua, veio um carro a 120 ou mais por hora subindo ali para Guajacê e pegou ele no meio. Felizmente ele partiu, mas está com Deus. Concluímos então. Cadê o teclado? Não tem hoje. Sentindo falta aí. Concluindo então, amém, irmãos, é isso que nós queremos deixar com os irmãos. É algo que você vai sempre escutar na igreja. Se a igreja não pregar o amor, não pregar a unidade, toma cuidado, tá certo? É mais um grupo, é mais uma ramificações de outras coisas, qualquer que seja. Embora eu tenha a Bíblia, embora eu canto bonito, embora façam várias coisas parecidas com o Evangelho, mas não é. O cerne está aqui. Cristo é o cabeça, Deus é o nosso Senhor e todo-poderoso Deus. É o único. Agora, o amor é a unidade. Deve ser o seu estilo de vida. Então, que sejamos, na igreja, agentes que promovem o amor e a unidade. Deve começar em você, deve começar em mim. E que você viva esta realidade, que eu vivo, nós possamos viver essa realidade, ajudando uns aos outros a viver esse amor, que é o mandamento, a unidade, a união, que é do corpo de Cristo. E assim, verdadeiramente, nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Amém, meus irmãos? Como eu falei para os irmãos, é desafio. Você pode ter muitas vezes justificativas. Nós podemos ter muitas vezes justificativas para não amar, para não perdoar, também o texto fala sobre isso, para não envolver, para não relacionar, para não abrir o coração. Abre o coração, você está na igreja. Onde mais vamos abrir os nossos corações? Não tem outro lugar melhor que esse. O que Davi ele diz? Davi, o salmista, um dos homens que viveu tantas coisas tremendas que eu e você não conseguimos nem imaginar que Davi viveu, como o homem segundo o coração de Deus. Mas ele dizia, gente, eu prefiro estar um dia aqui do que 1000 anos na tenda da perversidade, não onde mais, lá em Dubai, e assim vai. Estou falando Dubai para vocês pensar outras coisas mais. Prefiro viver um dia aqui dentro, na casa do Senhor, do que 1000 anos em Dubai, vivendo na rua com ar-condicionado. Já viram isso? Na rua de Dubai tem ar-condicionado. Mas Davi dizia que não. Você vai abrir o coração lá no estádio de futebol? Você vai abrir o seu coração lá na sua empresa? Que muitas vezes você não tem várias pessoas do seu lado e diz que seus amigos não são, está esperando essa hora e nem volta. De puxar o teu tapete. Não dá para abrir o coração lá. É aqui que abre o coração. É aqui que nós somos, devemos manifestar e deve acontecer esse amor no sentido de amar, de unidade. Gente, não é fácil, mas deve ser o nosso estilo de vida. Espero que Deus tenha falado no seu coração, como relembrou isso na minha vida. Para a gente não esquecer, não devemos nunca esquecer, porque característica é a igreja. Se não tiver essa característica e outras biblicamente corretas, não é igreja. Você vai ver tudo. Pode ser tudo, menos a igreja de Cristo, menos corpo de Cristo. Tá certo? Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante como uma espada de 2 gumes. Porque ela penetra na alma, ela penetra nos nossos corações, ela separa. E nessa noite, meu Deus, o que nós aprendemos, meu Pai, e os nossos maiores desafios, ó Deus, são 2 palavras: amor e unidade. São 2 posições. É um estilo de vida da igreja. E deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser algo que eu preocupo todo momento, não só aqui dentro, mas todo momento, ó Deus, quando eu encontrar os meus irmãos, quando nós encontrarmos pela rua, quando nós nos reunirmos, ó Deus, em tantas programações da igreja local. Mas, ó Deus, muito mais que isso, deve, ó Deus, realmente existir de todo o nosso coração. Deve ser um esforço nosso. Deve ser algo, ó Deus, que nós temos como prioridades, é amar. Prioridade é promover a unidade. Prioridade é promover o amor, ó Deus, em nosso meio. Nos ajude, meu Deus, nos dê o Espírito Santo para que possamos termos realmente essas características, mas de todo o coração, não só de palavras, mas, ó Deus, em espírito, mas de verdade. Pai, nos ajude como igreja.
para que haja, Deus, o amor, haja a unidade, que sejamos agentes, que sejamos promotores, promovedores desse amor e dessa unidade aqui no nosso meio, para que outros, ó Pai, que ao encontrar nós pela rua, ao estar aqui conosco, ó Pai, em nossas reuniões de culto, possam sentir isso e possam desejar, e possam querer o Evangelho, possam querer te conhecer, possam querer conhecer o Deus que nós servimos, porque existe amor, existe unidade. E assim, em Cristo Jesus, nessa noite, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, mas antes de encerrar, fique em pé. Eu vou deixar para você